Bom dia, pessoal. Vamos retomar a aula do capítulo 4, Civilizações Fluviais na Ásia e na África. Nós somos da Escola de Ensino Fundamental Albatiza Tavares de Oliveira Guerra. Nosso componente é História para o sexto ano, a professora Elaine Souza. Gostaria que os alunos colocassem aí na página 74, os alunos do sexto ano. O tópico controle sobre a natureza, civilizações fluviais. Gente, nós vamos trabalhar esse assunto, entender como se formaram assentamentos humanos, né? Como esses assentamentos humanos se transformaram em cidades, a sua relação com os recursos hídricos. No primeiro tópico, esses recursos hídricos, eles possibilitaram o desenvolvimento da agricultura, da criação de animais e do comércio. Existe uma relação, né? Os recursos hídricos possibilitaram todo esse desenvolvimento. E esses assentamentos, eles foram se formando eles foram foram nascendo cidades, né? Que se localizavam às margens dos rios perenes. E o que é os rios perenes? É aquele que possui um fluxo de água contínuo, ou seja, seu leito não seca em nenhuma estação do ano. As cheias dos rios, elas inundavam as terras próximas, fertilizando o solo, e suas águas eram utilizadas para irrigar as plantações. Além disso, o leito dos rios podia servir como via de transporte de pessoas e de mercadorias. Gente, é por isso que nós estamos estudando as civilizações fluviais, né? Vocês vão ver aqui, ó, nesse tópico aqui. Essas civilizações fluviais, hoje nós vamos destacar o Egito e a Mesopotâmia, que foram civilizações que surgiram às margens de rios, né, onde as pessoas praticavam a agricultura, tinham todo um controle das cheias desses rios de uma forma que pudessem sobreviver, né, bem próximo dos rios. Né? Os rios com as cheias faziam com que as terras ficassem férteis, e assim eles poderiam praticar a agricultura. Por isso que recebeu esse nome de civilizações fluviais. Vamos entender aqui o que foram os reinos e os impérios que se formaram através dessas cidades que foram estabelecidas às margens dos rios, dessas civilizações. Vamos entender o que são reinos. Gente, as cidades, ao se expandir, elas formaram os reinos e os impérios, cujos reis e funcionários tornaram-se os responsáveis por organizar o trabalho de milhares de pessoas para construir essas obras hidráulicas daqui, ó. Para construir as obras hidráulicas, que podemos citar exemplos de obras hidráulicas, os diques e os canais de irrigação. E essa sobrevivência na comunidade só era possível porque dependia de um trabalho coletivo. Esse trabalho coletivo era coordenado por quem? Por um poder central. E com toda essa organização, eles iam conseguir garantir o controle sobre a natureza, né, assegurando abastecimento de água e impedindo que as cheias dos rios arrasassem as cidades. Né? Lembrando, destacando que os reinos aqui, são unidades políticas nas quais um povo é governado por um rei. E a partir do momento que esse rei conquistava territórios e submetia outros povos, né, ele passa a governar o quê? A um império, né? Continuando, destacando que as civilizações fluviais eram reinos e impérios antigos que se desenvolveram às margens dos rios e realizaram obras hidráulicas para a prática da agricultura. São chamadas civilizações fluviais, né? Destacando aqui a Mesopotâmia e o Egito. Agora eu gostaria que os alunos colocassem na página 75 para a gente trabalhar a questão do Estado, né? A questão do Estado, dos auxiliares, da hierarquia social e também o desenvolvimento da escrita, aqui na página 76. Vamos ver o que era o Estado. Gente, com o nascimento dessas cidades, né?
que se formaram às margens dos rios, né? Desses rios que existia todo esse controle, um poder central, um trabalho coletivo, né? Que possibilitou o desenvolvimento de atividades como a agricultura, né? A criação de animais e o estabelecimento dessas cidades mesmo, se tornando reinos e impérios, passou também a ter o que? Um estado. E esse estado também era governado por um chefe. E os chefes ganhavam cada vez mais prestígio, né? Ele centralizava as decisões políticas e administrativas e passava a governar de seus palácios, tornando-se reis. Mas esse estado, né, que tinha um chefe, ele também necessitava de auxiliares. E esses auxiliares eram pessoas que tinham funções diferentes, que tinham poderes diferentes, cada uma tinha uma atribuição dentro do Estado. Então, foi aí que surgiu a hierarquia social, que ia depender da atribuição de cada pessoa, né? Foi citado aí na página 75, exemplos de auxiliares. Podemos citar os sacerdotes, os soldados, os cobradores de impostos, os fiscais do trabalho dos camponeses, né, que era para observar, fiscalizar esse trabalho de camponeses, os que acompanhavam as obras, a execução de obras, entre outros. Então, essa diferenciação de funções garantiu que algumas pessoas acumulassem mais riqueza e poder do que outras, né? Cada uma tinha uma atribuição e não era igual ao do outro. O que deu origem aí a uma hierarquia social. Eu coloquei aqui, ó. Agora, gente, vamos estudar na página 76 sobre o desenvolvimento da escrita. Com o crescimento das cidades, as relações entre os membros da comunidade, entre as pessoas e instituições, tornaram-se mais complexas, né? Sob novas condições, a transmissão oral deixou de suprir a necessidade dos habitantes das cidades. Tornou-se mais difícil reter e transmitir as informações e os conhecimentos necessários para manter as cidades funcionando. Por isso foram criadas maneiras de registrar essas informações e esses conhecimentos. Nasceram assim os primeiros sistemas de escrita por volta de 4000 a.C., na região da Mesopotâmia, no Oriente Médio. Lembrando, gente, que com o tempo, esses símbolos que eles tornaram-se simples e passaram a expressar ideias, né? Como essas figuras tinham uma forma de cunha, esse tipo de escrita recebeu um nome, ficou conhecido como cuneiforme. Depois ela foi utilizada em textos religiosos, em contratos, em declarações reais e em poemas. Também tinha os profissionais, né, que eram responsáveis para aprender a escrever e a decodificar esses sinais, né, que era a tarefa desses especialistas, que recebeu o nome de quê? De escribas. O papel importante era dos escribas, gente. Eles tinham essa função. Como também eles tinham que estudar por muitos anos para aprender a ler e a escrever. Gente, agora na página 77, vamos estudar sobre essa civilização aqui, a Mesopotâmia. Nós vamos verificar, gente, que na Mesopotâmia existia uma diversidade de povos, né, que habitaram a Mesopotâmia e ajudaram a construir a sua história. Mesopotâmia, para quem não sabe, é uma palavra de origem grega que significa terra entre rios. Você pode localizar na página 77, no primeiro parágrafo. E ela se refere à região entre os rios Tigres e Eufrates. Era uma terra entre rios Tigre e Eufrates, e demonstra a importância dos cursos de água para as populações que ali viveram. É uma civilização fluvial. Era uma região fértil e de fácil acesso, e por isso atraiu muitos povos e foi palcos de disputas entre eles. Cada povo sempre tinha o quê? Outros povos que ia conquistando, né? Por conta que as pessoas, esses povos, muitas vezes tinham conflitos, divergências internas, né? E fazia com que tivesse o quê? Invasões externas, que acabavam conquistando. Por isso teve vários povos nessa região. Então, isso é uma demonstração, né,
dois povos realizaram inúmeras trocas culturais. Eu destaquei os sumérios, que foram os primeiros, e os acádios. Vocês vão ver, pessoal, que existiu uma troca, realmente uma troca entre sumérios e acádios. Apesar do conflito militar entre sumérios e acádios, esses dois povos realizaram inúmeras trocas culturais, por isso que eu destaquei. A princípio predominante, a cultura suméria foi aos poucos sendo reelaborada e absorvida pela semita, né, dos acádios, que conseguiram conquistar a região da Mesopotâmia, né? Por conta que os sumérios estavam existindo o quê? Muitas guerras internas, né, entre as cidades e estados, guerreavam umas com as outras, e acabou sendo o quê? O império passou a ser administrado pelos acádios. Os acádios conseguiram conquistar essa região, né? Então vamos para os pontos de cada um. Sumérios. Eles estabeleceram entre os rios Tigres e Eufrates por volta do ano 5000 a.C. Acredita que eles tenham construído os primeiros canais de irrigação. É provável que tenham inventado a roda e o arado. Aqui vocês estão vendo todas as conquistas de cada um. Eles fundaram as várias cidades no sul da Mesopotâmia, como Eridu, Uruk e Nippur. Gente, uma característica, eram cidades independentes, elas tinham um governo próprio. E foi aí que elas ficaram conhecidas como cidades-estados, porque elas tinham uma política autônoma. Eram independentes, né? Mas por volta de 2200 a.C., os sumérios eles foram conquistados pelos acádios, por esses povos aqui. Os povos acádios eram um povo semita, né? Um povo semita é um grupo étnico e linguístico composto de várias línguas, como o acádio, o fenício, o hebraico e o árabe. Esses povos acádios criaram um dos primeiros impérios da história, se tornando assim o Império Acádio, né? O Império Acádio, com o poder centralizado na cidade de Ágade, ou Acádia. Poder centralizado na cidade de Ágade, ou Acádia, como eu já falei. Mas também, gente, esses povos, eles passaram por rivalidades e lutas internas, né? Que acabaram enfraquecendo o Império Acádio. Lembrando, ressaltando mais uma vez, né, que ele reelaborou e absorveu a cultura dos sumérios. Por isso existiu essas trocas culturais. A língua e a escrita suméria enriqueceram o idioma acádio. Olha a influência da língua, né, suméria na vida dos acádios, né, na língua dos acádios, no idioma deles. Agora, na página 78, nós vamos estudar sobre os amoritas, os assírios e os caldeus, também povos mesopotâmicos. Nós vamos conhecer, gente, que os amoritas, eles formaram o primeiro império babilônico, eles construíram. E o segundo império babilônico, depois vocês vão verificar que foi construído pelos caldeus. Mas vamos voltar aqui na ordem aqui do estudo pelos amoritas, né? Domínio da região Mesopotâmia pelos amoritas. Gente, por volta de 1900 a.C., a região da Mesopotâmia foi dominada pelos amoritas que vinham da região da Arábia. E eles fundaram a cidade da Babilônia, de onde se expandiram e estabeleceram o primeiro império babilônico, né? Lembrando que, destacando aqui a questão da estela. O que era estela, tia? Tá aqui, ó. Vamos ver esse tópico aqui. Estela era uma espécie de coluna de pedra com inscrições feitas durante o governo desse rei Hammurabi, o rei amorita, né? Durante o seu reinado, ele mandou compilar em escrita cuneiforme as leis que estavam em vigor na época. Essa compilação é conhecida como, que é o terceiro tópico, Código de Hammurabi, né? É uma das leis mais conhecidas do código. Baseava-se no princípio de que a pena dada ao infrator devia ser proporcional ao crime cometido por ele. E essa foi a chamada Lei de Talião. Isso tudo é nos povos amoritas, né? Durante o governo do rei Hammurabi. Gente, vamos falar agora sobre os assírios, né?
Durante o governo de Hammurabi, a Babilônia, né, que foi construído o primeiro império babilônico, tornou-se um dos maiores centros comerciais. Porém, após a morte do rei Hammurabi, aconteceram muitas revoltas populares que acabou dividindo esse império, facilitando invasões externas e a dominação desses povos aqui, ó. Os povos assírios, mais um povo mesopotâmico. Os assírios fundaram várias cidades como Assur, Nínive e Nirundi, e sob o reinado de Assurbanipal, que governou no século VII a.C., o Império Assírio alcançou sua máxima extensão, abrangendo do Egito até a Pérsia. Mas também eles foram derrotados, né, por volta de 610 a.C. Os assírios foram derrotados por esses povos aqui, ó, os caldeus, que construíram o segundo império da Babilônia, né? Vamos falar um pouco sobre os caldeus. Fundaram o segundo império babilônico. Nesse período, a Babilônia tornou-se uma das cidades mais ricas e belas da época, com a construção de muralhas, templos, torres, portais e palácios. Gente, também os governantes caldeus, eles não conseguiram manter a unidade do território e foram conquistados pelos persas em 539 a.C. Agora nós vamos ver sobre o Egito Antigo. Olha aí na página 79, vamos destacar a questão do rio Nilo, né? O Egito também como civilização fluvial. A unificação dos reinos no Egito. Gostaria que vocês colocassem na página 80, né? Sim, gente, lembrando que o Egito foi um reino que se desenvolveu no nordeste da África, numa região naturalmente protegida de invasores pelo deserto do Saara e fertilizada pelo rio Nilo, né? Enquanto a Mesopotâmia destacam-se os rios Tigre e Eufrates, no Egito era o rio Nilo. Vamos na página 80 falar o que eram nomos, o nomarca, a figura do faraó e as sucessivas dominações do reino. Os nomos, gente, lembram dos assentamentos humanos estabelecidos às margens dos rios, como aqui nós podemos citar o rio Nilo, eram chamados de nomes. Então, os assentamentos humanos que se estabeleceram-se às margens do rio Nilo eram chamados de nomes. E os chefes desses nomes eram conhecidos por um nomarca. Então, os nomes eram chefiados por um nomarca. Destacando aqui também a questão do faraó. Por volta de 3100 a.C., esses reinos foram unificados, né? A questão do Egito. O Alto Egito ao sul e o Baixo Egito ao norte, né? Por volta de 3100 a.C., esses reinos foram unificados e ficaram sob a autoridade de um rei único e poderoso, conhecido como o quê? O faraó. Vamos falar sobre as sucessivas dominações do reino? Gente, depois da unificação, os faraós mantiveram o controle político do reino por aproximadamente um milênio. Após um período de enfraquecimento da autoridade real, a partir de 1580 a.C., os faraós retomaram a estabilidade e adotaram uma política expansionista, né, de expansão. A partir de 670 a.C., contudo, o reino foi sucessivamente dominado por outros povos, como assírios, persas, né? Os assírios, lembra dos povos mesopotâmicos? Os assírios, persas, pelos gregos e finalmente pelos romanos em 30 a.C. Agora vamos passar para o próximo slide. Vamos falar, olha aí, observe na página 80, ó. Mesma imagem, a paleta de Narmer. A paleta de Narmer é um dos objetos mais importantes da arqueologia egípcia. Eu gostaria que vocês pudessem fazer uma leitura aprofundada no livro de vocês sobre esse assunto, né? E vamos seguir. A vida na Mesopotâmia e no Egito, destacando aqui a religião. Conheceremos agora alguns aspectos sociais, religiosos e econômicos e científicos dos povos da Mesopotâmia e do Egito Antigo. Destacando aqui na questão da religião. Gente, a religião desempenhava um papel importante na vida cotidiana dos habitantes do Antigo Oriente.
Para eles, a vontade dos deuses determinava desde os fatos cotidianos até os fenômenos naturais. Por isso, tanto os egípcios quanto os povos da Mesopotâmia se esforçavam para agradar aos deuses, por meio de orações, oferendas ou sacrifício. E o que eram politeístas? Gente, eles adoravam várias divindades. Eles não eram monoteístas, eles não adoravam só uma divindade, eram politeístas, então eram várias divindades. Essas divindades estavam associadas a diversos aspectos da natureza e da existência humana. Aí vamos explicar aqui, ó, como as águas do rio, os astros, a guerra, o parto, o lar e o amor. As divindades podiam ser representadas como uma mistura de formas humanas e animais. Daí, ó, o antroposomorfismo, né? Ou apenas como formas humanas, o antropomorfismo, né? Ou de animais, o zoomorfismo, né? Agora falando sobre os reis divinos. Tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, o poder dos governantes estava associado aos deuses e à religião. Existia essa questão política e religiosa, né? O poder dos governantes estava relacionado aos deuses e à religião, né? Tanto a política, a religião, né? Na Mesopotâmia, os reis eram considerados representantes dos deuses na terra, intermediários entre as divindades e os seres humanos. Já no Egito, o faraó era considerado um deus encarnado, ou seja, ele não era um representante dos deuses, mas o próprio Deus em um corpo humano. Gente, agora falando sobre, por isso, olha o teocrático, né? Onde é que entra o teocrático? Como o fundamento do poder desses reis era a religião, que teocrático, né? Era a religião, dizemos que o poder deles era teocrático, né? Era um poder baseado na religião, né? E seguindo aqui, enfim, pessoal, quero agradecer pela atenção de vocês. Espero que eu tenha contribuído na construção do conhecimento de vocês sobre essas civilizações fluviais. Claro que é necessário que vocês tenham um estudo aprofundado, né, com bastante leitura, pesquisas, né, é importante que vocês sejam bons pesquisadores, né, e que aprofundem os conhecimentos. E quer dizer que a atividade estará no Google Sala de Aula. Lembrando que essa aula ela foi toda programada pelo PNLD, né? A bibliografia é de Estudar a História das Origens do Homem, a Era Digital, né? De Patrícia Ramos Break e Ana Barreto. É um manual do professor do 6º ano. E um bom dia para vocês.